Siquieri, eu sou ligante da Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a LANSP-UFTM, que é a responsável pela realização desse maravilhoso evento. Bom, antes de apresentar o nosso palestrante de hoje, eu queria relembrar vocês que o primeiro vídeo do evento contém algumas informações sobre o que é a campanha do Setembro Amarelo e sobre a nossa jornada. Lá você vai encontrar algumas informações e regrinhas de como participar integralmente da nossa jornada, como, por exemplo, registro de presenças, nossas palavras-chave, sobre a nossa live, as oficinas interativas e como se inscrever nelas. Se você ainda não assistiu o vídeo, o link está aqui na descrição, então corra porque é muito importante. De qualquer maneira, eu vou voltar no final da palestra para explicar um pouquinho sobre essas regrinhas para vocês e trazer algumas informações. Agora, finalmente, eu vou apresentar o nosso palestrante de hoje. Nosso palestrante é o psicoterapeuta Gilberto Marques de Andrade Neto, que nos trará o tema Suicídio e População LGBTQIAP+, o que isso conta de nós. Gil é psicólogo formado pela Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Atua como mediador e acompanhante terapêutico. É mediador do grupo terapêutico Olho por Olho, Gente por Gente, voltado para a população LGBTQIAP+. Trabalhou no projeto Educando pelos Pares, do programa Em Cima do Salto, e é responsável por eventos como Transarte, o primeiro movimento cultural de travestis e transexuais de Uberlândia, e a primeira mostra cultural de diversidade sexual da UFO, dentre outros. Eu espero que vocês tirem muito proveito da aula e seja bem-vindo, Gil. Muito obrigado e vai que é tua. Bom dia a todas, a todos e a todes. Sejam muito bem-vindos à segunda jornada do Setembro Amarelo, promovida pela Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UFTM. Meu nome é Gil, eu sou psicólogo clínico e acompanhante terapêutico formado pela UFO em 2017. Eu sou LGBT e é um grande prazer para mim estar aqui com vocês para falar a respeito de uma temática que, ainda que seja considerada uma questão de saúde pública, ainda é tabu na nossa sociedade, que é o suicídio. Antes de dar início à minha fala, eu queria propor que você se assentasse confortavelmente aí onde você está, procurando deixar a sua coluna ereta, eu farei o mesmo, assentando em cima dos seus isquios, que são esses ossinhos localizados nos seus glúteos, dando uma respiração profunda e acionando esse estado de presença, abrindo a sua escuta e os seus afetos. O meu desejo é que as minhas palavras alcancem não somente o seu intelecto, alcançando também os seus afetos. E agora a gente pode começar. Eu vou começar pela definição de suicídio, que está descrita na cartilha Suicídio Informando para Prevenir, que está disponível no site do Setembro Amarelo. Nela, lê-se que o suicídio pode ser definido como um ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e também intencional, mesmo que seja ambivalente, usando de um meio que ele acredita, que ele confia que seja letal, seja ele qual for. A cartilha alerta que o suicídio é um fenômeno presente ao longo de toda a história da humanidade, em todas as culturas, e que ele deve ser concebido como desfecho de uma série de fatores que se acumulam na história de vida da pessoa, não podendo ser considerado de forma isolada, causal e simplista, sendo ele a consequência final de todo um processo de sofrimento. Agora eu vou trazer alguns dados que vão dar sustentação para essa palestra e que darão abertura para a nossa discussão. Segundo dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa tira sua própria vida no mundo todo. Agora, no Brasil, ocorre um suicídio a cada 45 minutos, o que faz com que o país esteja entre os 10 países com maior índice, fora os casos subnotificados. Quando a gente vai pensar nas tentativas de suicídio, os índices podem ser até 10 vezes maiores do que os dados de óbito. Pesquisas realizadas pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina,
mostram que são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil, sendo que cerca de 96,8% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos psicológicos e psiquiátricos. Em primeiro lugar está a depressão, seguido do transtorno bipolar, que também é conhecido como transtorno maníaco-depressivo, e do uso e abuso de substâncias como o álcool e outras drogas. Essa é uma questão de saúde pública e deve ser compreendida como tal, compreendendo que todos esses transtornos são, acima de tudo, sociais, na medida em que eles são gestados socialmente. Esses dados são, sem dúvida alguma, alarmantes e eles abarcam a população brasileira como um todo. No que diz respeito à população LGBTQIAP+, que é o foco dessa conversa, um estudo realizado na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, com 32 mil jovens de 13 a 17 anos, mostra que adolescentes LGBTs são 5 vezes mais propensos a tentar suicídio do que jovens cis e heterossexuais. Agora voltemos ao Brasil. Mais da metade dos assassinatos contra LGBTs no mundo acontecem no Brasil, sendo esse o país que mais mata pessoas com diferentes expressões de sexualidade e gênero em todo o planeta. É o que mostram dados do relatório Observatório de Mortes Violentas de LGBT e mais no Brasil, que é organizado pela Acontece Arte e Política LGBT e mais e pelo Grupo Gay da Bahia, que também evidenciam que no ano passado, em 2020, 237 pessoas com diferentes expressões de sexualidade e gênero, LGBTs, pessoas queer, sofreram de morte violenta no Brasil, vítimas da LGBTfobia. Nesse sentido, nós podemos afirmar aqui que a LGBTfobia mata. 224 dessas mortes ocorreram por homicídio e 13 por suicídio, sendo que 162 dessas pessoas eram travestis, mulheres trans e homens trans. 71% do total, a grande maioria. Através desses números, que são pessoas, nós podemos inferir que as mulheres e homens trans são as mais vulneráveis a mortes violentas no país, por homicídio e por suicídio. Dos 13 suicídios realizados no ano passado, 7 foram realizados por travestis e mulheres trans, 3 por homens trans, 2 por homens cis e gays e 1 por uma pessoa não binária. A teoria do estresse de minorias propõe que o estresse sofrido de forma crônica, ou seja, de forma contínua, que deixa marcas e traumas, por minorias como essa, em decorrência de uma vida inteira de não aceitação social e individual, por consequência, de rejeição por parte da sociedade civil, por isso lê-se a escola, família, igreja e demais instituições, de discriminação, de estigma, de silenciamento, invisibilidade e de violência física ou psicológica, contribuem para que essa população apresente maior risco de sofrimento mental do que o restante das pessoas. Os estudos levantados ao longo do processo de produção dessa palestra sustentam essa hipótese. Indivíduos com diferentes expressões de sexualidade e gênero têm maior risco de sofrer de depressão e de ansiedade, transtornos gestados numa sociedade capitalista neoliberal, portanto altamente competitiva, de uso abusivo de substâncias lícitas e ilícitas que podem, inclusive, encorajar pessoas com pensamentos suicidas a concretizar o ato e também apresentam maior risco de comportamentos suicidas quando comparados com a população cis e heterossexual. E o que nós, LGBTQIAP+, e demais pessoas que se alinham a essa causa, fazemos com tudo isso? A homotransfobia mata. E onde há homotransfobia, também há luta e resistência. Nesse sentido, a luta pela nossa visibilidade
e para que nós ocupemos espaços como esse aqui, é uma etapa fundamental para a construção de uma sociedade democrática. E para que isso ocorra, nós precisamos desmontar discursos e práticas de governabilidade que busquem regular os corpos não cis heteronormatizáveis. Essa discussão é atual e ela é urgente na medida em que nós somos diariamente bombardeados por notícias que denunciam as tentativas de golpe de Estado e a postura antidemocrática, fascista, negacionista e de necropolítica por parte do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro e seus apoiadores. Macro e micropolítica se relacionam e processos de subjetivação e também de sofrimento estão em curso na medida em que discursos de ódio são anunciados por parte do presidente da República, respaldando posturas violentas por parte da população. Esses mecanismos de controle social de corpos e de desejos são produtivos, na medida em que eles produzem sujeitos e fundam subjetividades. Afirmar que a nossa postura ela se funda em relações de poder é reconhecer a dimensão de assujeitamento dos nossos corpos à matriz heteronormativa. E tomar consciência disso é reconhecer o potencial de subversão às normas. As práticas políticas ocidentais hegemônicas, que são em sua maioria cis, brancas e colonizadoras, e também os saberes médicos e psi, têm reproduzido discursos homotransfóbicos, sexistas e heteronormativos que não dão conta de expressar a complexidade do fenômeno, produzindo muitas vezes a violação dos direitos humanos e sustentando, inclusive, pensamentos e comportamentos suicidas que assolam a nossa comunidade. Nesse sentido, nós, LGBTQIAP+, e as demais pessoas que se alinham a essa luta, devemos ser promotores de discursos e de práticas que privilegiem a contestação, a desconstrução, o cuidado de si, como uma prática política e de liberdade de ocupar-se de si mesmo e as conexões em rede. Nós precisamos produzir ações que articulem os diferentes movimentos LGBTs, os velhos e os novos movimentos, que nem sempre dialogam entre si, os devires, as linhas de fuga, as artes e as produções acadêmicas que reivindicam um lugar de resistência. Nós precisamos rever a precariedade da vida. Precisamos, na verdade, de uma outra política de vida, não mais baseada na premissa de que somente determinadas vidas valem a pena. Segundo a antropóloga e feminista Fátima Lima, a guerra é no presente, é no cotidiano, na vida diária. O confronto ele não é contra um grande monstro exterior a nós numa batalha final. Não que nós não devamos tomar as ruas e reivindicar os nossos direitos em defesa da democracia, em busca do impeachment do Bolsonaro. Não é isso. Acontece que esses monstros, eles habitam o que há de mais ínfimo no tecido social. Eles estão nas instituições, nos espaços domésticos, nas práticas sociais, nas políticas públicas, nos serviços de saúde, nos lares das conhecidas famílias de bem, nos divãs psicanalíticos e também nas clínicas psicológicas, visto que há psicólogos, psicanalistas que defendem a famigerada cura gay, uma perspectiva patologizante. Ou seja, esse monstro naturalizou-se, ele pulverizou-se. E é esse monstro que está nos matando, que está nos silenciando. O que eu estou querendo dizer aqui é que aquele coleguinha que praticou bullying com você na escola não está somente lá fora, reproduzindo discursos preconceituosos que são construtos sociais. Ele está dentro de você na medida em que ele foi interiorizado. E as suas falas criam ecos em você, exercendo controle sobre os nossos corpos e desejos nesse inconsciente colonial capitalístico. Nesse sentido, por essa e por outras razões igualmente importantes, porém que não são foco dessa conversa,
que nós precisamos reconhecer a importância de que haja educação sexual e de gênero nas escolas. Escola que é o primeiro aparato repressor do Estado, inclusive. E o mesmo se aplica às falas daquele pai e daquela mãe que reproduzem discursos homotransfóbicos e que afirmam estarem alinhados a princípios crísticos de Deus. Um Deus repressor que subjuga, que mata, que não respeita as diferenças, a imagem e semelhança do próprio homem cis, branco, heterossexual e sádico, que sente prazer em subjugar. As suas falas criam ecos em nós, como dito anteriormente, fazendo com que sintamos medo. Medo que nos coloca constantemente em estado de alerta, como se estivéssemos sempre em vias de sermos atacados. Medo de sermos quem somos, de nos autodeterminarmos, de tomarmos posse de nós mesmos. Aqui eu localizo e retomo a importância de nós entendermos todos esses sofrimentos que assolam a nossa comunidade, e não somente ela, como algo produzido socialmente, enquanto produção social e não individual, embora eles sejam sentidos na superfície dos nossos corpos. Dito isso, nós podemos seguir pelo caminho da micropolítica das vidas cotidianas, compreendendo os nossos corpos e os nossos gêneros como potentes dispositivos de enfrentamento a uma norma regulatória, promovendo certos deslocamentos dos saberes dominantes para uma multiplicidade de saberes locais e minoritários. Mas o que é isso de micropolítica das vidas cotidianas? Micropolítica é o redescobrimento dos pequenos coletivos, das tribos, dos coletivos, das associações, daquilo que é menor. É a admissão de que o verdadeiro político é o sujeito que cuida de si e por isso pode cuidar dos outros. Da arte de não ser tão governado assim, nós aprendemos que é possível viver na polis, na cidade, sem estar submetido ao outro. Esse conceito ferramenta ele é de extrema importância, porque ele desmistifica o poder, que frequentemente é concebido como algo distante e também exterior a nós, mostrando o seu enraizamento e a sua penetração no cotidiano, bem como a sua multiplicidade. O poder, nesse sentido, ele não é apenas negativo e coercitivo e opressor, ele é igualmente positivo e produtor. O poder é ele próprio produtor de subjetividades, de ideologias, de agenciamentos. A própria subjetividade é efeito desse poder. Daí resulta a particular atenção que nós podemos e devemos dar àquilo que é pequeno, raso, cotidiano, aparentemente irrelevante, desvelando os processos de subjetivação que nós estamos sempre submetidos, mesmo que inconscientemente. Na contramão de discursos e de práticas emancipatórias e libertárias que pretendem se defender aqui nesse trabalho, os discursos e as práticas manicomiais clássicas, com a sua roupagem contemporânea e seus regimes de enclausuramento e de classificação como estratégia de cuidado, são bom exemplo de uma prática coercitiva e opressora, que reduz aquilo que é plural à unidade e a diferença à igualdade. Segundo Judith Butler, o arcaico diagnóstico de transtorno de identidade de gênero, por exemplo, patologizou como doença mental o que deveria ser, ao contrário, entendido como uma possibilidade dentre tantas outras de autopoieses, ou de determinar o próprio gênero. A OMS, aliás, só oficializou que a transexualidade não é um transtorno mental 2 anos atrás, em 2019, sendo algo recente. Mais do que um diagnóstico, a patologização das existências trans, que é o grupo mais vulnerável a mortes violentas no país, por homicídio e por suicídio dentro da sigla LGBTQIAP+, excede o espaço estritamente médico, invade a vida e pulveriza-se nas diferentes experiências sociais, na escola, na família, no trabalho, nos afetos, nos passos, nos risos.
Ele captura as produções de vida, as potencialidades do existir. Dito isso, vocês conseguem perceber a intrínseca relação entre os saberes psi e a política nesse debate sobre as relações de poder? A quais interesses políticos os seus discursos e práticas têm respondido? Mas, Gil, eu sou LGBT e eu percebo que eu tenho apresentado pensamentos suicidas, que eu estou numa situação de grande sofrimento. O que eu devo fazer? Primeiramente, escolha com quem falar, porém fale a respeito. Você pode acionar a sua rede de apoio e de cuidado, procurando pessoas da sua confiança, aquelas que aumentam sua potência de vida e a sua capacidade de ação, e que abrem o seu apetite. Você sabe quem são elas. Procure apoio psicológico e psiquiátrico, da rede pública ou privada. E, se possível, procure saber mais a respeito desse trabalhador, antes de entrar em contato com ele e dispor aquilo que está frágil em você. É importante que você se sinta acolhido, amparado, cuidado e escutado com sensibilidade e sem julgamentos, para que você possa se expressar livremente. Os grupos terapêuticos também são importantes espaços de promoção de saúde e de conexão em rede, nos quais você pode encontrar importantes aliados. Eles podem se configurar como espaços políticos e educativos, por consequência e por excelência. Isso de acordo com a proposta e com a condução feita por seus facilitadores. Eu falo isso a partir da minha própria experiência enquanto facilitador de grupos terapêuticos. Tanto eles quanto as psicoterapias individuais podem ser realizadas online durante a pandemia e também depois dela. Lembre-se, quem se cuida mais, luta melhor. Cuide de si mesmo e esteja ciente de que a criação de outros mundos possíveis também depende de você, numa postura de perseverança com a sua própria existência. O suicídio não precisa ser o desfecho da sua história de vida e nem o ato final de um processo intenso de sofrimento. Finalmente, se você quiser conversar com alguém e obter suporte emocional gratuito, você pode entrar em contato com o pessoal do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que realiza apoio emocional e de prevenção ao suicídio sob sigilo, 24 horas por dia, pelo número 188 ou pelo site cvv.org.br. Caso você perceba que uma pessoa próxima de você esteja em uma situação de perigo imediato, de comportamento suicida ou de automutilação, você pode acionar o SAMU através do número 192, acionar os familiares dessa pessoa e levá-la para um atendimento de emergência em um posto de saúde, um pronto-socorro ou um hospital. Eu recomendo que você não deixe essa pessoa sozinha e garanta que ela receba atendimento em saúde em caráter emergencial. Eu vou pedir para o pessoal da organização do evento deixar essas informações disponíveis na descrição do vídeo. Então é isso, eu espero que essas palavras tenham te alcançado e que elas tenham sido proveitosas para você, elas foram de grande aprendizado para mim. Muito obrigado ao pessoal da Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UFTM pelo convite e pela criação desse espaço. O meu desejo é que esse evento seja de grande valia para todos vocês. Um abraço e viva as diferenças. Gil, muito obrigada pela aula incrível, pelo tempo que você disponibilizou para estar aqui apoiando a gente, o apoio à nossa segunda jornada de Setembro Amarelo. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo. Bom, agora um recadinho para vocês, ouvintes. No dia 29 de setembro teremos 2 oficinas interativas com o tema Depressão e Luto e Ansiedade e Estresse. As oficinas interativas, elas funcionam para integrar a coordenação com os ouvintes. Vai ser abordada com manifestações culturais, como, por exemplo, filmes, pinturas e músicas. E no final, teremos uma meditação guiada para terminar o mês tranquilinho. Para você se inscrever nas oficinas interativas, é só preencher o link do formulário que está aqui na descrição com a sala de horário e temático que você deseja. Mas as inscrições são gratuitas
e limitadas, então corra para garantir a sua já. Bom, recado sobre os certificados. Nossa jornada conta com 14 vídeos, cada vídeo com uma palavra-chave que passa aqui no canto inferior. Então se atentem-se a isso, todo vídeo tem uma palavra-chave. Se você passou despercebido, volta um pouquinho e procura que ela vai estar passando aqui no canto inferior. No dia 28 de setembro, no último vídeo, iremos disponibilizar o link do form de presença, que você vai preencher com todos os seus dados que vai para o certificado. Então, por favor, preencham certinho, porque são esses dados que vai para o certificado e garantir as suas horinhas. E tem que preencher com as palavras-chave. Como são 14 vídeos e vocês precisam de 75% de presença, vocês precisam preencher com, no mínimo, 10 palavras das 14 palavras-chave que a gente disponibilizou em cada vídeo. Bom, o link vai estar na descrição do último vídeo, como eu falei, e na bio do Instagram. E também enviaremos para vocês por e-mail com algumas informações para vocês preencherem. Dia 30 de setembro teremos a live e é quando o formulário fecha. Nessa live traremos o quê? As dúvidas, vamos esclarecer as dúvidas que vocês postaram através do link da descrição de cada vídeo. Então, se você teve uma dúvida sobre a aula do Gil, é só acessar o link para dúvidas aqui na descrição, que a gente vai esclarecer na live do dia 30. E vamos presentear vocês com alguns prêmios. Bom, como eu disse, vai estar na descrição o link para dúvidas, então envie se você tiver alguma dúvida. Eu agradeço a sua presença. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe para todo mundo, para a família, para os amigos, para o papagaio, para o cachorro, porque Setembro Amarelo é muito importante e vamos fazer com que essa campanha ganhe mais voz. Muito obrigado e até mais!